Entre as comorbidades que mais podem agravar os casos da Covid-19 está o diabetes. E o risco é ainda maior para quem está com a doença descontrolada. Por isso, manter o tratamento em dia é fundamental. Cerca de 30% das vítimas do novo coronavírus tinham como comorbidade o diabetes. A doença afeta diretamente a imunidade e, por isso, é um fator de risco para a Covid-19. Os pacientes diabéticos, por uma série de motivos, têm o sistema imunológico mais comprometido, e isso quanto maior o grau de descontrole da doença. Então, aqueles que estão mais descompensados, com diabetes mais descontrolados, são os que realmente apresentam uma imunidade menor. E o paciente diabético, ele é um paciente que tem um processo inflamatório crônico. Então, quando se expõe a um vírus, como o coronavírus, que também promove uma inflamação no organismo, você pode exacerbar muito esse processo com uma tempestade de citoquinas, que a gente chama, que são substâncias que vão provocar dano no pulmão. Além do risco provocado pela baixa imunidade, as doenças associadas ao diabetes elevam as chances de complicações pela Covid-19. Quando a gente tem diabetes, e geralmente diabetes tipo 2, está muito ligado à obesidade. E a obesidade é uma doença crônica que também aumenta o processo inflamatório. Você tem gordura abdominal, gordura visceral. Isso tudo deixa o paciente cronicamente inflamado. Então, hipertensão, colesterol alto, cardiopatia, todas são doenças crônicas que aumentam a inflamação crônica. O paciente tem processo inflamatório crônico que lesa a microcirculação, que aumenta a chance dele ter o que a gente chama de hipercoagulabilidade, que é quando ele tem tendência maior a formar coágulos. Então, vem um vírus que também provoca um processo inflamatório, que também provoca hipercoagulabilidade, que são esses trombos, esses coágulos, a gente tem uma situação que pode se exacerbar. Diante dos riscos, a médica diz que os pacientes precisam continuar com os tratamentos. As doenças crônicas continuam existindo, apesar da Covid-19, então todo mundo tem que continuar o seu tratamento. Primeiro, não abandonar medicamento nenhum, precisa de continuar com os medicamentos de uso contínuo. Se está em dúvida, se deve substituir, se deve parar, primeiro tem que consultar o médico. Os exames de rotina devem ser feitos. A gente tem laboratório que está colhendo a domicílio ou fazendo drive-thru, você não precisa nem sair do carro. Tem que continuar com todo o seu tratamento, não pode abandonar. E se for infectado pelo coronavírus, tem que entrar em contato com o médico, porque algumas medicações talvez a gente precise suspender durante uma infecção pelo coronavírus. E não esquecer de vacinar, tem que vacinar contra a gripe e contra pneumococo e hemófilos. Além disso, é preciso adotar hábitos saudáveis. Praticar atividade física em casa, né, com todo cuidado, que melhora a imunidade, ter uma boa noite de sono, uma alimentação saudável, tudo isso são os pilares de uma vida saudável e de um sistema imunológico forte.